Olá, sou Guilherme Viring, host do Na Prática Podcast, Insights que te impulsionam, e estamos começando aqui a nossa segunda temporada do podcast. Estou aqui com o Surya Mendonça. Surya, é um prazer ter você aqui, obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Não, o prazer é meu, obrigado Guilherme por convidar aqui para começar a temporada com você. Legal, bacana. Bom, o Surya, apresentando para quem da nossa rede não te conhece ainda, né? O Surya, ele estava como CEO da Origo Energia, né? Nos últimos vários anos aí, foi também executivo VP, diretor de negócios aí da Telefônica Vivo, também na Espanha, né? Teve uma temporada grande lá na Espanha. É um cara de grande experiência aí comercial, marketing, venda e negócios de forma geral, agora ultimamente como CEO, como eu falei. E você fez, começando aqui contando para todo mundo aqui, essa migração que você fez de telecom depois de muitos anos, né, com uma baita experiência ampla aí, para um mercado que naquele momento o mercado de geração distribuída ainda estava engatinhando, né? Era uma startup a empresa, enfim, a gente não está aqui para falar da empresa, mas do setor como um todo. O que mais te chamou a atenção nessa migração? O que você trouxe de elementos úteis da tua experiência anterior para esse mercado e como é que foi essa transição de setor? Então, acho que o setor de telecom e o setor de energia tem algumas similaridades, né? São setores aí com bastante investimento em capital, em CAPEX. Então, acho que essa é uma primeira similaridade, mas quase que para por aí, né? Porque acho que no setor de telecom, acho que esse CAPEX foi mais histórico, ele é muito mais incremental, e acho que no setor de energia, os investimentos são feitos projeto a projeto. São menos estruturais ou estruturantes e são muito mais por projeto, seja projetos regulados ou projetos não regulados, né? No caso, a ideia de geração distribuída eram projetos não regulados, né, que permitiam um modelo de negócio que requeria novos investimentos. Então, acho que essa é uma parte que era parecida. Uma outra parte que acho que aí é uma grande diferença vindo de telecom, né? Acho que telecom pós-privatização, nos últimos 20, 30 anos, 25 anos, telecom ficou muito especialista no go-to-market, na parte comercial, né? Então, quem trabalhou em telecom, você trabalhou vários anos também lá na Telefônica Vivo, a parte comercial era uma parte importante, um mercado que passou por uma transformação onde o cliente foi para o centro do universo de telecom. Em energia, quando eu fui há 9 anos atrás, isso não era uma realidade ainda, né? Ainda era um setor mais parecido com o telecom antes da privatização. Então, acho que essa é uma característica diferente do setor, mas que o modelo de negócio que a gente lançou na época colocava o cliente no centro dessa discussão. Então, acho que o setor de energia nos últimos anos acho que aprendeu a valorizar mais o cliente, né? E com certeza a geração distribuída contribuiu para isso nesse setor também bem regulado, mas que agora tem o cliente como um protagonista também. Legal. A tua atuação, como a gente falou, estava na geração distribuída, aí, um modelo diferente, não regulado, né, como se definiu aqui, mas o setor de energia como um todo está num processo de transformação importante, já vem há alguns anos, tem mudanças novas para vir, né? Então eu queria que você, como conhecedor do setor, né, é um setor que ele é complicado, assim, para quem está de fora e chega num primeiro momento, não é tão trivial de entender como é que isso funciona. Se você puder explicar assim, rapidamente, assim, de uma forma simples, como é que o setor funciona e como é que essas mudanças que estão vindo afetam, né, o modelo, acho que seria interessante. Não, tá bom. Acho que o setor de energia acho que pode ser de uma maneira simples, ele é bem complexo, então simplicidade às vezes é perigosa, mas acho que em 4 blocos, né? Tem um bloco de geração, né, que nos últimos anos o principal driver de crescimento foi as energias renováveis, né, seja na geração centralizada, seja na geração distribuída, seja solar, seja eólica. Né? Acho que tem um bloco importante de transmissão, né? Você precisa escoar essa geração e não necessariamente essa geração ela está junto com a carga, junto com onde se constrói, não onde se gera, não está onde se consome. Então, por exemplo, tem muita geração eólica no Nordeste e a carga maior de energia demanda está muito mais no Sudeste e no Sul. Então, a transmissão é importante para poder fazer a geração chegar, né? Essa é a grande vantagem da geração distribuída, porque ela deixa a geração próxima da onde se consome energia. Aí tem um terceiro bloco, que é o bloco da distribuição, que são os fios, a estrutura que chega nas casas e nas empresas, né? É uma parte bem regulada, com concessões, com empresas aí bem grandes e tradicionais. E tem um quarto bloco, que é um bloco, acho que é o mais dinâmico, mais perto do cliente, que é o bloco da comercialização,
onde você tem o mercado livre, hoje ainda restrito a empresas maiores, e onde a geração distribuída botou a outra perna dela, né? Uma perna foi na geração, mas outra perna também nessa relação com o cliente. Então, acho que o setor de energia ele nunca pode ser tratado como uma coisa só. Claro. Elas são esses 4 blocos que são interrelacionados por definição, com estruturas regulatórias próprias e bastante atores. Então é algo bem complexo, né? De novo, fazendo uma comparação com o telecom. Telecom é bem simples comparado com o setor de energia. Bacana. E a GED, né, ela cresceu muito nos últimos anos, nos seus diversos formatos aí, né? Como é que você explica? Que são os principais fatores que fizeram isso acontecer, que impulsionaram esse grande crescimento observado? Acho que o começo foi em função de uma política pública que foi estabelecida aí há 10 anos atrás. Então, havia um interesse em fomentar novos modelos de negócio no setor de energia, a energia renovável principalmente, né? Então, o Brasil teve uma regulamentação inovadora, né? Diferente, poucos lugares do mundo que tinham coisas parecidas, talvez não tenha nada exatamente igual ao do Brasil. Então, acho que primeiro começou com um modelo regulatório que incentivava novos modelos de negócio. Tá? Aí, em função disso, se criaram vários modelos de negócio em geração distribuída, né? Mas acho que por trás disso tem um fator estrutural. Né? De maneira geral, a energia no Brasil, relativamente a outros países, é uma energia cara, né? Com falta de alternativas. Então, a geração distribuída ela entrou com um nicho de permitir que os clientes de baixa tensão, as residências e as pequenas empresas pudessem ter a energia solar, por exemplo, como uma alternativa. Né? E isso acho que leva à terceira parte, que é o cliente passar a tomar a decisão, né? Não toma a decisão por mim mais. Então acho que juntou um ambiente regulatório propício, com modelos de negócio que foram criados, que geraram economia e poder na mão dos clientes, que fez com que o setor crescesse. Não foi de uma hora para outra, né? Depois a gente pode falar um pouco de como o setor está atualmente, mas acho que no início eu tinha que explicar para as pessoas ainda o que era a energia solar, para os clientes e tudo, para a nossa rede de amizade. Esse momento, hoje em dia, todo mundo sabe, já teve cliente, já teve contato com a energia solar e não sabe o que é GD. GD ainda é um tema muito técnico para o setor, mas o solar em si é algo que se popularizou muito mais nos últimos anos. Legal. E aí a gente está falando aqui, o modelo de assinatura, que é um dos modelos aí de GD, né? Ele ganhou bastante tração, era um pouco do foco do que eu acho que você estava aí ultimamente mais ligado. Eu lembro até quando a gente teve um contato anterior lá no início da tua trajetória, era um modelo que ainda ele era híbrido, né? Tinha esse modelo já nascendo, mas ainda tinha um modelo de equipamento, né? De kit, de instalação, que é um modelo que existe ainda, mas enfim. Esse modelo da assinatura, por que ele faz sentido? Para quem ele faz sentido? E quais são os limites estruturais que ele tem, assim, de crescimento que você vê no mercado hoje? Olhando para frente, né? Lógico. Acho que fazendo uma analogia, é igual para imóveis você alugar ou comprar uma casa. Não tem certo ou errado, né? Tem gente que gosta de ser dona do imóvel, tem gente que quer ser dona e pode ser dona do imóvel, tem gente que prefere alugar. Então o modelo de assinatura, de certa maneira, é o equivalente ao aluguel de imóveis. Né? É um modelo simples, né? Que você não precisa ter um compromisso de longo prazo, você não precisa ter o capital disponível, você não precisa entrar num financiamento. Então, acho que no Brasil tem, pelos juros altos, que a gente sempre teve e continua tendo, então o consumidor brasileiro ele tem dificuldade de entrar em modelos de financiamento de longo prazo, que é o modelo que se popularizou principalmente nos Estados Unidos para financiar solar. Então, isso no Brasil é mais complicado, pelos juros altos e pela cultura. Né? Então, é um modelo simples, que permite economia sem ter que entrar em financiamento, sem ter que fazer investimento, sem ter que fazer as coisas. E também tem um tema que principalmente em cidades mais verticais, né? Você não consegue botar painel solar em apartamentos. Então, acho que tem um público que só consegue consumir a energia por assinatura. A tecnologia ainda não permite isso? Vai permitir em algum momento? Não tem jeito. Precisa ter uma placa solar e precisa ter espaço para isso. Um apartamento não tem espaço. Então, e às vezes mesmo casas, você tem sombra, você tem árvore, claro, você tem prédios do lado. Então, acho que tem um público que ele não tem acesso a comprar. Então, acho que por isso que o tema da energia por assinatura ganhou tração, porque ele é mais abrangente, né? E sempre os clientes podem tomar decisão e clientes que tinham a energia por assinatura em algum momento decidem comprar o seu painel solar ou não. Então, acho que são
são nichos separados e acho que isso que gerou o interesse. Acho que as barreiras, né, eu diria que na visão do cliente é um serviço simples, mas por trás não é nada simples, é bem complicado. Né? Então, além de ter toda a parte de gestão do cliente, que é muito importante, assim como qualquer tipo de serviço por assinatura, né? Então todas as metas de clientes, como gerar, atrair o cliente, como manter o cliente, como relacionamento com o cliente, como faturar, uma série de outras coisas, tem toda a parte específica do setor de energia que é bem complexa, que é a relação com a distribuidora, é como você recebe a conta, os créditos da energia, da onde vem a energia, como se conecta. Então é um serviço que para o cliente ele é transparente. Parece simples, mas por trás tem uma engenharia super complexa, seja financeira, seja operacional, seja comercial. Então acho que essa é uma barreira para que não é qualquer empresa que consegue fazer essa oferta. E falando no convívio dos modelos, porque agora a gente você falou do Mercado Livre, né, que começou a abrir já do que era super restrito para uma gama maior de empresas, mas ainda restrito, né? E com essas perspectivas de abertura completa ou total para todos os segmentos. Como é que vai ficar o convívio desses modelos, né? Seja da placa que alguém instala em casa, a assinatura ou a possibilidade de ter um mercado livre para o consumidor final. Assim, como é que essas coisas no tempo você vê que são as tendências assim, de acomodação disso, como elas convivem ou não? Eu acho que todos vão conviver. Acho que o bom da competição é que todo mundo pode competir com as suas vantagens e com o seu modelo. Então acho que é bom quando um setor permite que vários modelos diferentes e várias empresas de perfis diferentes possam competir. Então eu acho que fazendo a estratégia de marketing, de segmentação, cada um vai buscar o seu segmento onde ele pode agregar mais valor. Então o Mercado Livre vai atender, e aí o Mercado Livre abrindo para o segmento residencial e para o segmento das pequenas empresas, para as menores empresas, vai atender a um tipo de segmento, vai ter outras empresas ou residências que vão continuar com GD, vão ter modelos complementares de armazenamento de energia ou de serviço de valor agregado. Então, acho que aí a analogia com o telecom, né? Quando a gente começou o mundo de telecom, tinha só a linha fixa, depois veio a internet em cima de uma linha de escada, depois apareceu a banda larga, depois apareceu outras tecnologias, depois veio a fibra, depois veio o móvel. Então, acho que foi um modelo que não foi de uma hora para outra e que serviços ligados à tecnologia e permitidos pela regulamentação foram surgindo. Então, acho que a tendência no setor de energia é ter mais alternativas de modelos de negócio, de tecnologia, de processos. Então, acho que isso é bacana e acho que o setor está no início disso ainda. E acho que a geração distribuída foi uma pioneira nisso, né? Foi a primeira vez no setor de energia que é uma alternativa, né? Que era uma alternativa, né? O cliente de uma residência, uma pequena empresa poderiam fazer isso. Até então, isso aí era restrito no Mercado Livre para grandes clientes, né? Com uma dinâmica completamente diferente. E uma discussão que eu já tive com outros executivos de mercado e tal, que é um pouco nesse cenário de abertura do Mercado Livre, né? Que players novos podem... Porque assim, o que a gente vê hoje, você tem os players tradicionais, que hoje são as distribuidoras que são altamente reguladas e que eventualmente elas podem ter um braço de comercialização, como já tem, inclusive, no mercado mais restrito de empresas hoje. Você tem players que eram só comercializadores que estão vendo a oportunidade de avançar, mas tem visões do tipo assim, bancos, as próprias telcos, tem outros players que não estão no mercado de energia e que eventualmente possam se interessar por algum modelo, né? Tem algumas até com sociedade, já com a própria Vivo tem uma sociedade, enfim, que é pública, né? Com outra empresa de energia. Então, assim, quais são o que você vê, conhecendo o Brasil, né? Porque a gente pode fazer paralelos com outros lugares do mundo. Você até citou da GD que não tem um paralelo muito igual, mas assim, essa questão de abertura de mercado já aconteceu em outros países também, né? E a gente, enfim, não sei como é que você vê o Brasil, as condições, o que você acha que... quais são suas melhores apostas, vamos dizer assim? Eu acho que a abertura do Mercado Livre, mais a consolidação da geração distribuída, gera no setor de varejo, né? De varejo chamando o cliente residencial e a pequena empresa, uma dinâmica completamente nova, né? Se a gente voltar um pouquinho atrás no tempo, né? Quando o Mercado Livre passou a operar no Brasil, as distribuidoras levaram um tempo para entrar, né? E aí surgiram as primeiras comercializadoras independentes de energia nesse mercado. Depois as distribuidoras também entraram nesse mercado. Então o esperado é que essas mesmas comercializadoras, claramente, elas vão
está expandindo aí, tentando expandir para um público totalmente diferente, porque é bem diferente atender grandes clientes de clientes menores. As distribuidoras também, né? Elas atendem esses clientes menores, mas com um modelo muito mais de uma concessão do que propriamente de um serviço ao cliente. Então, acho que esses dois grupos eles vão precisar se reinventar, né? Acho que o que eles fazem hoje no Mercado Livre para grandes clientes não se aplica para o Mercado Livre para o mercado de varejo, mas com certeza são grandes grupos. Eu já tenho experiência, pelo menos na parte de energia, não tenho tanta experiência na parte comercial. E aí tem o outro lado, que é essa abertura de mercado vai permitir outros players, né? Então, players que não têm uma expertise de energia, mas que têm uma expertise comercial. Né? Então, o outro lado da outra ponta. Então, aí, empresas de serviço financeiro, empresas de telecom, toda empresa que atue no segmento de serviços ao cliente com serviços recorrentes, que tenha credibilidade, que possa fazer cross-selling, né? Upselling, com escala, cuja aquisição de cliente baixo, com certeza vão ser players que vão ser relevantes nesse mercado. Inclusive, eventualmente, se associando com outros, né? E aí, por último, acho que tem também os players de geração distribuída que já estão no mercado, já tem nesse mercado, e também GD tem uma limitação regulatória de crescimento, que quando eles chegarem nesse limite de crescimento, também com certeza vão. Então, acho que vão ter vários players com perfis diferentes, né? E cada um vai ter que se reinventar. Então, acho que num cenário de competição, e a gente viu isso em telecom, quem ganha é o cliente final. Então, acho que as empresas vão se esforçar para superar os seus competidores e o cliente vai ser o principal beneficiado dessa mudança. Claro. E, assim, pegando a tua experiência desses últimos anos todos, vendo novos players entrando, seja em qualquer um dos segmentos que a gente falou aqui, do ponto de vista estratégico, que erros mais comuns você vê, assim, e que, portanto, empresas que eventualmente estão querendo entrar têm que estar atentos aqui? Eu acho que um erro que eu vejo alguns players fazendo é a simplificação do que parece simples, mas não é, igual acho que eu comentei antes. Acho que o setor de energia ele é complexo na parte operacional, complexo na parte de capital e complexo na parte comercial. Então, um player comercial vai achar a parte comercial fácil, mas vai tender a simplificar a outra parte e vice-versa. Então, acho que o grande desafio desses novos modelos do setor de energia é entender a complexidade dessas três pontas importantes, né? Financeira, operacional, de energia, né? Ou seja, operar com energia e comercial, e juntar tudo isso numa proposta de valor que tenha sentido para o cliente, né? Então, qualquer ponta solta aí faz a diferença, né? Então, acho que não adianta ter só uma, né? Se não fechar as três... Eu acho que tem que ter as três, ou tem que saber fazer as parcerias adequadas para saber complementar onde você não faz tão bem com alguém que faça bem. Então, aí cada um vai ter a sua estratégia. Como eu falei que você teve uma vivência fora do Brasil, etc., sei que você é uma pessoa muito antenada no mercado, assim, falando de ainda que não seja absolutamente comparável, mas que exemplo você daria de outros países ou casos interessantes que possam inspirar aqui a gente pensar um pouco no que vem pela frente no Brasil, assim? Tem algum caso que você... Acho que o ambiente regulatório é totalmente distinto, então não tem nada que seria só copiar e colar de outros lugares, né? Mas acho que tem diferentes tendências, né? Então tem países onde a penetração de solar já é muito mais alta, né? Países ou estados, né? Então, por exemplo, Califórnia é um caso clássico onde teve uma penetração de renováveis muito grande, e isso aí gera uma consequência na rede de como gerir esse novo modelo. A mesma coisa aconteceu também na Espanha recentemente, com também bastante renováveis, inclusive teve um evento no final do ano passado, um apagão que foi relacionado ao excesso de renováveis. Então, acho que... Até no Brasil tem uma história de que na Copa pode ter alguma coisa, eu ouvi uma história assim, não sei se isso eu acho que aí tem muita especulação, né? Acho que tem ferramentas para poder evitar isso. Mas eu diria que acho que algo para se olhar no Brasil é tentar aprender de exemplos de outros países, né? Acho que na parte mais de geração, acho que esse é um tema, né? Então, o impacto de renováveis na rede. Acho que do ponto de vista comercial, acho que tem, por exemplo, nos Estados Unidos, o Texas é um mercado muito liberal, né? Onde teve aí essa liberação como se fosse o mercado livre para o cliente de varejo, onde foi super agressivo, e não necessariamente os players ganharam dinheiro,
Então, esse é um outro... Esse é um lado importante também. Então, bastante criatividade, aquele estilo americano bem agressivo. O próprio mercado de telecom, fazendo um paralelo aqui, acho que está no momento, a parte de internet, principalmente, né, que você falou dessa evolução toda de tecnologia que a gente viveu e ajudou a construir uma parte dela, está numa fase de penetração muito alta, né? O mercado, até se olha os dados da Anatel, começou, acho que em outubro do ano passado ele meio que parou de crescer no todo. Óbvio que tem cidades que crescem, esse crescimento não é, essa tendência ela não é universal para todas as praças, mas você começa a ter uma questão de... Fica um rouba-monte ali, né? E essa questão da escala, fica todo mundo competindo, baixando o preço, por exemplo, vai todo mundo se matar. E o mercado perde valor, né? É um pouco isso que você está falando, né? Exato, mas talvez isso leve um pouco mais para acontecer, mas no final é isso, por isso que precisa ter coisas que sejam sustentáveis, né? E eu diria que acho que o último tema para olhar, né, de outros mercados mais avançados que o Brasil é o tema das baterias, né? Acho que no Brasil ainda é muito incipiente, né? Então... já tem outros mercados, né? Tipo, tem alguns exemplos no sul da Austrália, onde já começa a ter mais penetração de baterias, então também E o custo está começando a... O custo caiu muito que é que nem a placa solar, no começo era caríssima, ela, né, despencou, né? É um pouco o que acontece com qualquer produto no final do dia, né? Está acontecendo com as baterias, acho que o principal, a driver das baterias que caem em preço são os carros elétricos, né? Que usam as baterias de modo relevante, e isso aí com certeza vai ser aproveitado, já está sendo aproveitado pelo setor elétrico. Então tem outros países já com uma penetração ou com projetos que você já desenvolve projetos novos com bateria. Então isso ainda não é uma realidade no Brasil, está começando, então acho que isso também é algo que vale a pena observar fora e estar atento no Brasil de qual é o momento certo de fazer isso. Legal. Falando em aplicações, né, assim, acho que tem o negócio dos carros elétricos hoje, né, que é uma coisa que já está também, que nem você falou, já é uma realidade para as pessoas, né, para a população em geral. Mas assim, você falou da diversificação de serviços, né, que essas empresas, que nem Telecom antes era uma linha fixa, ela foi se diversificando não só por evoluções da própria infraestrutura core, né, básica, mas de aplicações que começaram a aparecer, né. Que tendências você vê similares ou análogas no mercado de energia? Que serviços essas empresas faria sentido, né? Gestão de eficiência energética para empresas, por exemplo, acho que isso já tem até em alguma para empresas muito grandes, mas que tipos de serviços você entende que tem oportunidade aqui para serem explorados assim mais imediatamente? Acho que a gente sempre tem que separar o serviço de acordo com o porte do cliente. Então você tem os clientes maiores, onde estão mais sofisticados, conseguem ter um atendimento individualizado. Acho que o grande desafio para as pequenas e médias empresas e para o segmento residencial, esses novos serviços eles não são triviais, né, e eles têm que gerar valor com um custo de servir adequado, né? Então, acho que toda essa ideia da casa inteligente, né, passa por telecomunicações, passa pela energia, passa por outras coisas. Então, acho que isso é algo que nem mesmo o setor de telecom ainda conseguiu resolver esse tema, e acho que a energia faz parte desse pacote. Mas acho que com certeza, à medida que tenham mais alternativas de serviço de energia, para o cliente menor, o tema de gestão de energia passa a ser relevante, porque o cliente pode fazer a gestão de energia. Hoje ele nem consegue fazer a gestão de energia e nem tem sentido isso. À medida que você tenha produtos diferentes, maneiras diferentes de contratar, então isso passa a ser algo mais relevante. Acho que toda essa parte de sensualização é interessante, mas tudo depende do custo, né? Agora, economizar na energia ou ter uma casa mais sustentável é uma tendência que, se você olhar, qualquer residência você quer ser mais sustentável, você quer economizar na energia, até porque a energia é um dos gastos relevantes que as casas têm. Então, acho que tem um espaço aí para ser criativo em criar novos serviços. Eu diria que para as pequenas empresas, acho que tem um tema aí de eficiência energética importante. Acho que serviços que hoje são oferecidos para empresas maiores, se eles conseguirem ser mais escaláveis, massificar para com um custo de venda, um custo de aquisição de cliente barato e um custo de servir barato, acho que tem um grande nicho aí também para mas é o que você falou, ser também, aproveitado. Ele já tendo o cliente, aí vai ser um cross-sell, um upsell, naturalmente o custo deve cair, né? Você começa a achar formas mais eficientes de fazer isso. Não, legal. Você falou um pouco do setor, né? Vamos falar como está o setor. Dá um panorama de como é a tua visão do setor, assim, como é que está o momento, que problemas que você vê, enfim, de diversos aspectos aqui, né? Enfim.
Acho que o setor de energia, por ser muito complexo e ter vários atores, ele está sempre em ebulição, né? Então, sim, hoje está num momento com... Ano passado teve um novo marco regulatório, acho que tem uma série de... Tinha uma dúvida se ele ia acontecer ou não, né? Eu via visões no setor diferentes. Assim. Então, a GD passou por isso, até que o marco regulatório de GD foi definido. No ano passado teve o tema do Mercado Livre, teve o tema a definir a autoprodução. Então, tem algumas regras que estão claras, né? Hoje tem uma discussão grande no mercado do tema do curtailment, que é excesso de geração e sem capacidade de escoar, tem discussões inúmeras entre setores, então é um setor onde tem vários players, né? Cada player tentando maximizar os seus resultados e não necessariamente tendo um consenso. Então eu diria que hoje, acho que talvez o principal problema que o setor elétrico tem é falta de consenso. Tem várias visões, né? E que a política ou os interesses individuais geram essa incerteza. Então, qualquer ambiente que tem uma incerteza, principalmente um setor pesado em capital, gera menos investimentos, né? Então, acho que o setor precisa ter serenidade para acertar, né? E ter regras claras, e que regras que não vai, que muda, que ameaça, que vai para um lado, vai para o outro. Então, o que qualquer investidor quer previsibilidade. E o que o cliente final quer são melhores serviços. Então, no final do dia, as políticas públicas deveriam manter, acho que preservar os investimentos que foram feitos, quem fez os investimentos na hora que tinham que ter feito, e olhando para frente, atrair novos investimentos e que prevaleça a vontade do cliente final e não as vontades individuais. Legal. Voltando só para uma coisa de GD que eu me lembrei agora, ela não avançou no Brasil de forma igual, né? Nos estados, regiões, por diversas características de geografia, questões, vamos dizer, de legislação ou dos players, enfim. Conta um pouco dessa diversidade ou dessas diferenças, vamos dizer assim, regionais que a gente vê no Brasil. Eu sei que Minas Gerais foi meio que um primeiro... se eu não estou enganado, uma região que teve um pioneirismo, vamos dizer assim, de tudo isso aí, né? Mas outras também avançaram muito, né? Como é que você vê isso do ponto de vista do Brasil, que é tão grande e que tem diferenças marcantes? Então, acho que um setor de intensivo em capital, o capital ele vai para onde maximiza o retorno. E aí, no caso de projetos de GD solar, o que maximiza o retorno é as tarifas, né? Lugares onde a tarifa é mais alta, lugares onde tem mais irradiação solar, no final a placa solar é a mesma. Mais eficiente. Mais eficiente, né? Lugares onde tem espaço para construir, lugares que sejam mais planos. Então, no caso de Minas Gerais, tinha tudo isso e, além disso, o incentivo do governo local também, com o tema do ICMS. Então, juntando esses fatores, Minas Gerais despontou antes de todos porque tinha todos os ingredientes melhores que outros estados do Brasil. Mas depois de Minas Gerais vieram... Acho que todos os outros estados, alguns mais do que outros, mas em geral estão associados a essas variáveis, né? Principalmente aí o tema das tarifas e da radiação. Então hoje já está mais, vamos dizer, tudo mais desenvolvido, um pouco mais. Mais desenvolvido. Ainda não é igual por todos os lugares. Então, por exemplo, na cidade de São Paulo praticamente não tem GD, muito pouco, porque a tarifa é mais barata do que em outros lugares e porque tem menos espaço para colocar painel solar, é mais vertical. Tem menos irradiação. Então, e a área da distribuidora praticamente é só a cidade, né? Então você não tem espaço mesmo, né? É uma cidade gigante, com muita gente, né? A área não é pequena, mas ela está toda ocupada por prédios. Por prédios, né? A maior parte. Então acho que isso que gerou essa desigualdade de crescimento ao longo do tempo de GD, mas de um modo geral tem vários estados com uma penetração tão alta quanto Minas Gerais atualmente. Legal. Agora ampliando o nosso papo aqui para além da energia, né? A gente está entrando num cenário político do Brasil aí novo, né? Esse ano de eleições, enfim, várias configurações possíveis. Como é que você está vendo as perspectivas aí, não só falando de energia ou de GD, falando sobre os negócios de forma geral, as perspectivas que você está vendo para a economia do Brasil, enfim? Bem, acho que primeiro, para quem quer investir no setor produtivo, juros altos não ajuda ninguém, né? Então, mesmo com os juros com a tendência de queda que vai acontecer esse ano, ainda são juros muito altos. E o juro real também é alto. Então, eu acho que isso, de certa maneira, é um freio para novos investimentos, né? Independente disso, acho que no Brasil, com os altos e baixos, talvez esse ano seja um pouco atípico de que talvez os investimentos não esperem as eleições, né? Então, talvez a capacidade
produtiva se mobilize antes das eleições. E acho que aí tem setores que vão crescer independente do resultado da eleição, independente dos juros altos, né? Então, no final do dia, setores onde tem uma demanda reprimida, onde tem novos modelos de negócio. Então para exemplificar, acho que o próprio setor de energia com a abertura do mercado livre é algo novo que vai acontecer. Então, naturalmente, deve mobilizar investimentos. Acho que toda essa parte de infraestrutura digital é importante. Então, data centers. O IA está crescendo assustadoramente e isso puxa o crescimento de data centers. Data centers, com certeza, é algo que vai... Independente do cenário. Independente do cenário vai acontecer. Claro que também é um setor que depende de regras claras, de previsibilidade, tudo isso. O setor de saúde é um setor também que a população está envelhecendo, então vai continuar precisando. Então, acho que tem setores que vão... não são bolhas e que eles vão acabar crescendo, porque estruturalmente tem sentido e tem uma demanda, né? Talvez outros esperem um pouco melhores definições ou a baixada de juros. Legal, bacana. Agora indo para um lado mais particular seu, né, do Surya executivo, pessoa, a gente sempre aborda isso aqui com os nossos convidados, né? Você que liderou várias organizações de grande porte, setores de alta intensidade de capital, né, enfim... Conta assim um pouco de alguma decisão que você tomou mais difícil, que te trouxe aprendizado, porque a gente tem um pouco essa linha também de compartilhar as experiências, né, de decisões difíceis, enfim, algo que você, na tua carreira aqui, que ficou marcante, que você acha que vale a pena. Bom, acho que como executivo a gente toma decisões todos os dias, algumas pequenas, outras grandes, né? Acho que para as grandes decisões, né, acho que para todo executivo, os executivos principais, assim, não podem tomar uma decisão apenas pensando no curto prazo, também tem que olhar os fatores estruturais e o longo prazo. Então, por exemplo, uma decisão que era difícil de tomar no caso de GD no passado era um modelo super atrativo, né, com uma regulamentação que permitia isso, mas uma incerteza jurídica regulatória que essa regulamentação ela poderia ser revista, né? Então, se você vai fazer um investimento e ele pode e as regras podem mudar, isso inibe o investimento. A minha tese era que o Brasil institucionalmente estava avançando, apesar de todos os problemas, a gente reclama o dia inteiro, mas até se comparar com outros países da América Latina, é um país muito mais seguro institucionalmente do que outros lugares. Então, a minha tese foi, acho que um país que quer ser um país avançado, com boas instituições, tem que preservar investimentos já realizados, né? Então, acho que uma decisão difícil foi de fazer investimentos no modelo pioneiro, né? No momento que ainda poderia ter ruído regulatório no futuro, né? E que poderia colocar tudo isso em risco. Então, a minha tese estrutural, olhando a longo prazo, foi quem investir antes não deveria ser prejudicado, porque isso passa um sinal errado de país. Então acho que tomei decisões de investimento antes de outros players do setor e isso deu uma vantagem competitiva naquele momento para a empresa. Então, aquele momento que se você joga... É arriscado, né? Pro outro tem lado, um risco, é o risco-retorno, você tem que ponderar, né? As decisões que você está tomando, mas é algo que como CEO você tem que tomar as decisões, você tem que olhar as variáveis de curto prazo, médio prazo e longo prazo e tomar as decisões e que você não pode se omitir, tem que tomar as decisões. Caso essa decisão tomei e fui bem sucedido, então me orgulho dela, mas não foi sem emoção, né? Claro. Então acho que a lição disso acho que assim, você não pode só olhar o curto prazo, acho que você tem que tomar decisões olhando sempre o médio e longo prazo com o presidente de uma empresa. E tem que ter fundamento, né? Você tem que acreditar no que você está fazendo baseado em fatos concretos, mesmo que não sejam garantidos. Nada na vida é garantido, menos ainda no mundo de negócios. Certeza absoluta, e não precisaria dos executivos, né? Para CEOs e executivos aqui que estão vendo a gente aqui hoje, né? Enfim, do ponto de vista, você falou muito de crescimento, né? A tua trajetória de telecom, depois nesse mercado que praticamente você foi pioneiro ali, como você contou. Tem momentos em setores que o vento está batendo mais a favor, porque é uma tendência, então é um jeito de olhar, né? Tem setores onde você está num cenário de eficiência, maior competição. Então, mas gerar crescimento sempre eu acho que é um desafio para qualquer executivo sempre, né? Ninguém apresenta um orçamento, um plano para não crescer, né? Pode ser difícil executar, mas assim, como é que você vê essas diferenças?
O que você vê que executivos às vezes não estão prestando atenção? Você falou muito de energia do tripé, né? Do financeiro, da geração, do comercial, né? Que não basta ter um só, mas aí muito para o setor. Se a gente estiver falando aqui de estratégias de expansão, como é que você acha que são as coisas que precisam ser olhadas assim com atenção e que às vezes não são? Bem, acho que todas as empresas sempre têm um plano de eficiência. Quem não tem um problema. Deveria ter, né? Deveria ter. E o plano de eficiência, ele gera valor, né? E de certa maneira, acho que ter as ideias de eficiência não são difíceis, né? O difícil é executar. Então, nem todas as empresas conseguem executar a eficiência que elas deveriam ter. Então, acho que uma das alavancas de geração de valor em negócio sempre vai ser eficiência, e que passa por reduzir custo, por melhorar processos e tudo isso. Crescer é mais difícil, né? Porque crescer não é óbvio. Né? Você tem que ter ideias fora da caixa, você tem que analisar as coisas de uma maneira diferente. Então, acho que o desafio de ser eficiente é um desafio, né? Tem ligado muito na execução. O de crescer também tem ligado à execução, mas tem uma outra variável que é a criatividade, é pensar fora da caixa. Conseguir enxergar as oportunidades. E acho que isso passa por ter o cliente no centro de tudo, né? E olhar o cliente, quais são as suas necessidades, ou as necessidades que são óbvias, mas também as necessidades que não são óbvias, até que o próprio cliente ainda não sabe nem articular que vai ter esta necessidade, né? Então é sempre ter a bola onde ela vai estar, não necessariamente onde ela está, né? Então acho que as empresas que são bem-sucedidas com crescimento, só eficiência não basta, né? Claro que você pode crescer porque você é mais eficiente, dá um melhor custo e aí você pode abaixar o seu preço. Mas no final do dia, competir por isso é uma alavanca, tem muitas estratégias bem-sucedidas com isso. O outro lado que é o mais complicado, né? De criar novos serviços, se reinventar, né? Ter um serviço que hoje ele é eficiente, mas é que ele tende a perder valor e tende a te colocar numa situação difícil. Então, acho que os desafios, eu diria que estão nisso. Acho que eu vejo talvez a maior parte das empresas, dos executivos, focando no mais fácil, entre aspas, né, no sentido de que buscar eficiência, porque isso gera corte de custo imediato, gera aumento de EBITDA, mas não necessariamente gera top line. Então, acho que o grande desafio é como gerar top line de maneira sustentável, né? Então acho que aí que está o pulo do gato para... Tem a criatividade aí, né? Para isso. E acho que passa por entender o cliente, entender as estratégias e pensar para onde ir. Então acho que esse é o desafio. Crescimento, acho que é muito mais difícil, mas por outro lado ele é muito mais divertido. Com certeza. Cara, muito obrigado. Foi muito legal aqui ouvir tuas dicas, tua visão sobre o Brasil, sobre os setores, especialmente o de energia, que é um setor que está na crista da onda aqui. Tem várias questões aí para acontecer esse ano, né? Nos próximos meses já. Te agradecer de novo, te desejar muito sucesso, né? Um ótimo ano para você. E é isso aí, muito obrigado. Tá bom, obrigado, Guilherme, pelo convite. E sucesso aí também nos próximos episódios aqui do podcast. É isso aí, obrigado. Chegamos ao final de mais um episódio do Na Prática Podcast. Se você ficou até agora, compartilhe e curta, e até a próxima.